Boa noite, bem-vindos ao Terça no CREA, um projeto de palestras semanais, pioneiro no sistema Confea-CREA, para beneficiar os profissionais e estudantes de engenharia, agronomia e geociências cadastrados no sistema. Eu me chamo Suene Aragão, sou chefe de comunicação e projetos de marketing do CREA Pernambuco. Aqui comigo o assessor de mídias, o Vladimir Júnior, e o de TI, Silas Barbosa, para nosso apoio. Aproveitando a oportunidade, informamos que o nosso bloco carnavalesco Criativos realizará seu evento na próxima sexta-feira, 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, no prédio anexo do CREA. As camisas estão sendo vendidas aqui na sede e elas permitem o acesso à festa temática com orquestra e DJ e aos serviços de Open Bar e Open Food. Antes de iniciarmos a apresentação, pedimos por gentileza que os celulares estejam no modo silencioso e que perguntas sejam feitas somente após a palestra, através de microfone. O tema de hoje, monitoramento wireless de KPIs industriais. Case, monitoramento na cura do concreto. Os palestrantes, Fernando Medeiros, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho e diretor da empresa Parceria Técnica. E Anderson Monteiro, especialista em Key Account Norte-Nordeste da Novos Produtos Eletrônicos. Fernando, Anderson, bem-vindos ao auditório de vocês, boa palestra. Boa noite, pessoal. A gente já estava batendo um papo aqui, né, fazendo um esquenta ali, né? Como eu falei, meu nome é Fernando Medeiros, eu sou a banda que abre o show do YouTube, tá? O YouTube tá ali, é o ano depois que vai se apresentar. A gente veio falar hoje um tema bem interessante, que é a comunicação, né, o monitoramento wireless. Wireless, sem fio, né? Quando a gente pensa sem fio, lá nos primórdios, né, como a gente é da área técnica, a gente pensa em equipamentos, né, técnicos, né? Mas se a gente pensar direitinho, os índios já faziam comunicação sem fio, com a fumaça. Tinha os pombos também, né? Pombo-correio, certo? Eram coisas que já existiam. O homem sempre tentou se comunicar, né? Tentar chegar a isso rápido, né? A comunicação. E aí, com o passar do tempo, e a gente foi absorvendo mais conhecimento, a gente foi colocando outras coisas também, né? Deixa eu ver se está... Vocês já ouviram falar de Morse, certo? Morse, ele era pintor, tá? Ele era retratista, ele fazia retrato. Naquela 1830 e alguma coisa. E aí ele estava fazendo retrato de um famoso lá, de um Lafayette lá, e chegou um mensageiro com a mensagem do pai dele, dizendo que a esposa dele estava doente. No dia seguinte, ele recebeu outra carta dizendo que a esposa tinha morrido. Esse desencontro de informações, né? Imagine, ele recebeu duas mensagens, uma seguida da outra, mas não deu tempo dele fazer nada, né? E ele não viu a esposa dele falecer, né? Então ele era um cara estudioso também, apesar de ter essa parte artística, mas ele era um cara muito estudioso. E ele foi atrás de ver como é que ele conseguiria melhorar a comunicação. E foi aí que, depois de bastante estudo, em 1832 ele começa alguma coisa com o telégrafo, né? Telégrafo com fio, ainda, em 1832, é isso? Isso. Passou-se 5 anos e ele conseguiu desenvolver, em 1837, aí ele conseguiu chegar no telégrafo sem fio, né? Isso foi uma evolução na época, só que ainda era uma via de mão única, né? Ele conseguia transmitir e dependia de alguém que ia pegar aquele código e decodificar a mensagem, né? Exatamente. Então, tinha aí essa dificuldade, né? Não era todo mundo que ia conseguir, né? Mais para frente, o Maxwell, né, com o estudo lá
do campo eletromagnético, as ondas, ele sabia, né, que tinha no ar, tinha lá o magnetismo, e ficou pensando, né, poxa, precisamos usar isso, né, estudou, né, olha lá o Maxwell. E o Hertz, que a gente lembra já de cara, quando a gente fala de frequência, né, a gente lembra dele, que era um alemão, o Hertz. Então, esses dois colaboraram bastante, fizeram bastante estudo. E o Hertz, ele foi o cara que criou o primeiro rádio, né? O rádio. Só que ele não entendeu o que ele estava... Para que ia servir aquilo? Porque ele só ouvia estática, né? Era... como é que chamava lá? Emissor de faísca, né? Chamava de emissor de faísca. Só que ele chegou à conclusão que não servia para nada. Isso é inútil. Só prova que o Maxwell estava certo. Que existem ondas eletromagnéticas. Aqui eu estou captando. Tá? Mais para frente, já no finalzinho de 1890, na década de 1890, o Marconi, que aí, sim, o Marconi ele conseguiu construir a primeira estação de rádio, né? E aí ele viabilizou, né? Ele comercializou o primeiro equipamento de telegrafia sem fio e ganhou até prêmio Nobel. O que eu queria mostrar para vocês é, paralelamente a isso, o Nikola Tesla, ele também estava tentando criar um equipamento para fazer isso, né? Só que ficou inviável. Não foi viável financeiramente, né? O equipamento era muito grande e fazia um esforço muito grande para pouca coisa. Então, quando a gente imagina alguma coisa inventiva, né? Algum equipamento, a gente tem que pensar na parte viável, financeiramente, custo-benefício, né? E foi isso que faltou para o nosso amigo Tesla. Olha ele aí. Infelizmente ele morreu pobre no quarto de hotel, tá? Esse foi o final dele, infelizmente. Mas os Estados Unidos, né, estava dizendo, ó, em 1943 foi quando ele morreu, a corte dos Estados Unidos decidiu que a patente de Tesla, de 1897, para o transmissor e receptor, né, que antecedia as invenções do Marconi, era realmente, né, foi reconhecida, né, tacitamente, que ele foi pioneiro. Tá? Ele foi o pioneiro. Mas aí já tinha ido, né? Não adiantou muito. Mais para frente, o pessoal da Galvin Manufacturing Corporation criou o rádio Motorola, que tornou-se, né, o primeiro radiofone do mundo, em 1930. Né? Muito usado na Segunda Guerra Mundial. Era o hand talk. A gente, quando fala, a gente fala walk-talk, né? Só que aí você imagina um radinho de um lado, um radinho do outro, né? Pois é, mas naquela época, né, o hand-talk era pequenininho, mas também só ia, né? A conversa ali próxima, né? Aí o pessoal foi, em 1953, e fez o walk-talk, que pesava 35 quilos, imagina, precisava de dois caras para carregar, né? Um carregava e o outro tava. E pegava até 32 km, 16 a 32 km, você conseguia esse alcance, né? Em 44, aí evoluiu mais um pouquinho, foi para os rádios bidirecionais da Motorola. Em 46, após a guerra, lançou o primeiro telefone de carro, o radiotelefone da Motorola. Então a Motorola tem uma participação muito forte no início lá, né? A gente estava falando de 1940, faz um tempão, né? E de lá para cá, só foi evoluindo. Né? A gente conseguiu evoluir bastante, tanto nessa parte de como também na parte de TV, né? Televisão, rádio, tudo isso. Hoje em dia nós temos uma tecnologia muito avançada, cada vez mais, né? Nessa parte de Wi-Fi, que tem vantagens e desvantagens. Não pense que é só vantagem, tem vantagem e desvantagem, né? Quais seriam as desvantagens? Vamos lá. Hoje em dia, você tem interferência de sinal, né? Então, uma parede é um obstáculo, né?
Você tem outro eletrônico funcionando ali na mesma frequência e vai atrapalhar também. Você tem problema de velocidade, né? Perdas por atraso na conversão de dados. Você compra hoje uma banda larga, se você medir, você não vai ter nunca o total daquela banda lá na sua casa. Só que não interfere tanto porque a gente usa de forma doméstica. Mas nas empresas, não. Aí já é um problema mais sério, né? Segurança na rede, cyberataque, né? A Pius, que é a gente também trabalha com a Pius, representa a Pius na parte de segurança de máquinas, NR12. E a Pius é uma multinacional alemã espalhada em mais de 40 países. Os hackers entraram lá na Alemanha e conseguiram deixar refém a Pius. Pediram lá Bitcoin para ela. Só que a Pius não pagou. Disse, não, a gente não vai colaborar com esse crime organizado. A gente vai começar do zero. Então parou toda a operação em todos os países onde a Pius tem operação. Imagine, que prejuízo, né? Que transtorno. Né? Cliente querendo comprar e sem conseguir, não conseguia ver nem estoque. Não conseguia fazer nada. Né? Isso é uma coisa muito séria. Então, quando você pensa numa rede, você tem que pensar na segurança da sua rede. Isso é fatal. Né? Qualidade do sinal. Né? Hoje em dia, você sente muito isso quando você está viajando, está na estrada, né? E aí você sente, no deslocamento, você vê a interferência, e vê caindo o sinal, e aí você está falando com alguém, perde, né? A gente ainda não está no melhor dos mundos. Estamos a caminho dele. Né? Bom, e as vantagens, gente? Qual é a vantagem? Mobilidade. Né? Wi-Fi é mobilidade. Se você tem uma rede wireless, você consegue estar olhando no seu dispositivo, no seu celular, no seu tablet. Né? A Novos, ela tem aplicativos que proporcionam isso no seu celular. Você vai abrir lá e vai ver a distância lá, né? A sua rede, né? Pelo aplicativo. Flexibilidade. A conexão wireless também é considerada uma opção prática e de baixo custo, pois não é necessário investir em infraestrutura, né, para distribuir o acesso. Né? Fica mais fácil você distribuir, você não tem que estar passando cabo para fazer isso. Você vai ter uma infraestrutura mais enxuta. Né? Robustez. A gente estava falando agora mesmo do acidente lá do... Não, do metrô não, do prédio lá do Ceará, que o rapaz ficou ligando para o pai, né, falando com o pai. Então, caiu o prédio, mas o cara conseguia falar com quem estava do lado de fora. Então, você tem robustez também. Instalação rápida, evitando passagem de cabo, né, através de parede, canaleta. E topologias diversas, ou seja, você pode alterar ali uma configuração, colocar mais uma pessoa, aumentar a quantidade de pontos que você está naquele ambiente, né? De forma mais fácil, configurando apenas um aparelho, um equipamento, um modem, um roteador. Né? Então, hoje, nós temos essa tecnologia e a única coisa que eu digo, assim, para fechar, para concluir aqui, é que na hora que você vai implantar, você vai fazer um projeto, você tem que trazer profissionais, empresas que tenham essa expertise. Vão te ajudar bastante, porque você não vai inventar a roda, não vai criar a roda já existe. E procurar equipamentos de qualidade, redes com segurança, né, e provedores dessas redes, né, que tenham esse know-how. E agora eu vou passar para o YouTube, certo? Meu amigo Anderson, que vai nos falar agora sim dessa parte, dessa qualidade que eu comentei aqui, tá? Meu nome é Fernando Medeiros, estou às ordens dos senhores, a qualquer momento, meu telefone, meu contato. Temos um site também, www.parceriatecnica.com.br, estamos no Instagram, Parceria Técnica, estamos no YouTube, Parceria Técnica, tá certo? Fiquem à vontade, vai ser um prazer poder ajudá-los, tá? Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Anderson Monteiro. Né? Bom, não sei o que eu vou falar agora, depois da aula que o Fernando deu. Né? Então, eu sou da Novos. Para quem não conhece, a Novos é uma empresa nacional
com matriz e fábrica lá no Rio Grande do Sul, no município de Canoas. E a gente desenvolve soluções na área de medição, registro, controle e supervisão de processo. Então, hoje, qualquer variável de campo, a gente consegue medir, registrar, controlar, supervisionar, isso de várias formas, com várias configurações, né? Hoje a gente tem aplicações diversas, né, em praticamente todos os segmentos. Os nossos produtos têm aplicações globais, né? Independente do processo, eu posso usar o mesmo produto, seja ele para medir temperatura de medicamento ali, ou medir temperatura de um robô ou de uma máquina de solda, o mesmo equipamento. Claro, as condições vai mudar a estrutura física do equipamento, até por conta da faixa de temperatura medida, né? Mas a gente tem aplicações, principalmente aqui na região, né? Desde saneamento, desde da companhia de saneamento, medindo pressão, vazão, nível, até uma companhia siderúrgica, que a gente também tem aqui no estado, um fabricante, por exemplo, de baterias, que a gente também tem aqui no estado, né? Então a gente tem aplicações em diversos segmentos, né? E de diversas formas, aplicações mais inusitadas assim que você imaginar, a gente já tem aplicação. Por exemplo, monitorar a temperatura de um crematório. Monitorar a temperatura de um crematório usando os meus equipamentos que eu aplico tanto na indústria, seja ela indústria farmacêutica, ou seja ela no campo industrial, na área de processo e produção. Monitorando um crematório ali, fazendo controle, aumentando a vazão da válvula de gás e, por que não, o wireless. O Fernando falou aqui as vantagens e as desvantagens da rede wireless. E eu diria que com essa evolução que a gente teve desde 1830 até 2020, vai chegar um ponto que a gente não vai ter mais nenhuma interferência. Aqui, no estado de Pernambuco, já tem protótipos de alimentadores de tensão wireless. Ou seja, eu não vou usar mais cabo para alimentar, por exemplo, o celular, para alimentar um eletrodoméstico. Tem um campo magnético que eu aproximo o equipamento e ele funciona. Claro, e eu vou continuar tendo o controle dele, vai ter o botão liga e desliga, só não vai ter mais o fio. Eu estou eliminando o risco, né? Eu estou eliminando manutenção. E eu estou ganhando comodidade. Então a gente falou ali que uma das vantagens da wireless, da rede, dessa rede sem fio, é a comodidade, né? Eu estou falando aqui com o microfone movimentando sem estar segurando o cabo, sem estar tendo que me enganchar, né? E a facilidade disso aqui, de estar segurando, a velocidade que eu ganho aqui, né? Não tem nenhuma estrutura de passagem de cabo aqui, nenhum pipe rack, né, de cabo, ou seja, estou passando os slides aqui sem o cabinho do mouse, né? Então, assim, isso tem evoluído e vai evoluir muito mais, né? A gente está numa era que a gente está começando a usar todas as energias, né, que tem ao nosso redor. Então, falando um pouco das soluções novas nas aplicações diversas, né, principalmente sem fio, uma das mais usadas, né, que é uma solução que a gente desenvolveu em 2009, são os gateways sem fio. Esse equipamento aqui atrás chama AirGate, né? Esse equipamento ele comunica uma rede serial RS485 do protocolo Modbus RTU. E
só transformo o meio. Então, eu estou comunicando 485 Modbus RDU e mudo do meio serial para o meio wireless, mantendo o mesmo protocolo. E esse cara me dá uma vantagem de 1000 metros com visada direta. Lá fora eu falei 1000 quilômetros, né? O pessoal até assustou. Mas é 1000 metros com visada direta. Tá, tudo bem, Anderson, mas e o que isso vai me ajudar no meu processo? O que isso vai facilitar? Imagina os teus data shows aqui, a gente tem 2, né? Eu comunicar ele, né? Esses equipamentos, ele já tem essa possibilidade de comunicar sem fio. Eu não teria que estar passando um cabo ali de 8 milímetros, né? Ou um HDMI, né? Coaxial, enfim. Tem uma estrutura de alimentação aqui em cima. Eu consigo fazer isso aqui com esse equipamento. Claro, né? Hoje ele está limitado a um protocolo RS485, né, da serial, e o Modbus RTU. Mas eu posso converter ele para falar com outros protocolos e com outras plataformas. E aí, posso ir um pouquinho mais além. Eu posso medir corrente e tensão dessas máquinas aqui de refrigeração. Ou seja, eu posso monitorar o consumo de cada uma delas sem fio. Coloco um medidor de grandezas elétricas, falando em rede com aquele equipamento, e ele está me mandando essa informação para a palma da minha mão. Eu posso fazer um comparativo com a minha parcial da conta de energia, por exemplo. Eu posso fazer um acionamento desse equipamento na palma da mão, via celular. Eu posso estar monitorando, por exemplo, uma cortina, uma persiana. Eu posso estar operando uma porta. Eu crio um monitoramento e um controle de KPIs de qualquer variável aqui do processo. Travar uma porta, abrir uma porta, apagar uma lâmpada, qualquer variável. Então, isso no chão de fábrica, eu estou eliminando uma estrutura de passagem de cabo, eu estou eliminando a mão de obra, eu estou eliminando a manutenção, instalando um equipamento, um rádio, um gator, sem fio, uma ponta, esse cara está aqui, ó, nessa maleta, e eu estou medindo a temperatura da sala que está lá no final, lá perto da nossa colega ali. Tem um transmissor de temperatura e umidade lá, sem fio. A gente deve estar no máximo 3 metros, 4 metros daqui lá. E eu posso levar esse equipamento lá para o primeiro piso. E vou conseguir medir lá. Mesmo tendo uma estrutura aqui de concreto, tendo uma gaiola de Faraday, eu consigo fazer essa medição, mesmo nesses níveis, subníveis ou níveis mais altos. E aí, consigo monitorar e enviar controle, enviar comando, escrever, dependendo do equipamento que está do outro lado. Se é um equipamento processado, se é um equipamento que consegue montar uma lógica a partir de um comando, e daí, por exemplo, um acionamento de uma estação de tratamento de água. A gente vê as estações aqui na região metropolitana, mas se a gente for para o interior, andar lá no meio do mato, tem um painel fechado, cheio de bicho, mas dentro tem uma remota de controle, falando com um rádio, parecendo aquele rádio telecomando que o Fernando apresentou ali, de 900 MHz, e numa velocidade, uma taxa de transmissão bem alta, porém a comunicação não é tão limpa, por conta dos ruídos que é gerado. É uma rede wireless, mas a frequência não permite enviar todos os comandos.
As redes wireless atuais, ela vem dando possibilidade de enviar pacotes. Um pacote mais inteligente, maior em termos de funções, mas em dados ele é bem menor. É como se fosse um equipamento, um formato compactado. Eu pego vários arquivos e jogo dentro de um zip, por exemplo, e mando ele zipado. E do outro lado, o equipamento que vai estar, ele tem a inteligência de interpretar cada um deles e atuar no seu devido momento. Então, vou te mostrar para vocês aqui uma das aplicações, né, bastante usadas em redes wireless, é controle de pontes rolantes. Tá? Movimentação de peças, grandes peças. Por exemplo, não sei se todo mundo conhece o Polo Portuário de Suape. Tem dois guindastes bastante grandes ali, são até apelidados como Golias, dá para ver a distância. E os dois eles são monitorados remotamente por dispositivos wireless. E esses dispositivos medem todas as variáveis de cada um dos guindastes. Temperatura de painel, rotação, frequência, fator de potência, potência ativa, reativa, aparente, todas as variáveis. Monitora e controla a distância. Um dos operadores, ele fica numa casinha, parece que o cara passa o dia inteiro jogando videogame. Ele fica com o joystick na mão e você não vê nenhum cabo, é uma mesa pequena, só tem ele, uma garrafa de café, uma garrafa de água e um ar-condicionado. E o cara está lá o tempo inteiro. E tem uma telinha e ele fica manipulando os guindastes de um lado para o outro, pega perto. Ele recebe as OS, lá, as ordens de serviço, e na maioria das vezes ele nem precisa mexer tanto o joystick. Eles já estão fazendo o aprimoramento que o sistema está lendo os QRs Code que vem nas OS. E ele já sabe o posicionamento onde tem que deixar e onde tem que pegar a peça, usando redes wireless. E a gente também está nesse meio, não nessa aplicação, mas a gente tem aplicações aqui, inclusive em Pernambuco, monitorando temperatura de painel, por exemplo, e fazendo alguns controles mediante alarmes. Quando você tem uma temperatura elevada que pode causar ou danificar os teus motores, e ali tu gera um custo tanto de projeto quanto de processo, né, de projeto, quando eu falo que você tem que parar a tua máquina e retirar os equipamentos e usar reservas, ou quando tem, né, e o processo parado está deixando de produzir. Então, os monitoramentos que a gente faz hoje na aplicação, inclusive dessa fábrica, para evitar que a máquina pare. Então, ele gera alarmes, monitoramento remoto, os usuários ficam monitorando online, 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, com relatório. O relatório, por intervalo de tempo, ou seja, de 1 segundo a 24 horas. Ele pode escolher, inclusive, com filtro no relatório. E daí, o interessante disso aí é que, tipo assim, se saiu daquela conformidade lá do que foi setado, o equipamento, ele aciona, por hierarquia, quem é a primeira pessoa que vai poder resolver. Ou ele pode tomar ação também, dependendo da configuração que foi colocada para ele. E essa aqui é a topologia dessa aplicação.
Então, a gente se deparou que já tinha controle lá, tinha CLP, né, o controlador lógico programável, inversores de frequência, e as pontes elas precisavam falar uma com a outra. Eram duas pontes, né, além do monitoramento das variáveis, que era o mais crítico, das variáveis de temperatura e grandezas elétricas, tensão, corrente, elas precisavam conversar, porque uma pegava o produto numa área maior, ela tem uma potência maior e ela leva até um determinado ponto que ela não pode ir, aí a pequena pega o produto e leva até a área de processo. É na siderurgia que tem ali na BR-232. Bom, e aí, essa conversação entre ela, além do monitoramento, para controlar velocidade, tempo e o melhor de tudo que eu acho legal entre elas era a integração de quando não havia, por exemplo, um operador em campo, elas se aproximavam a ponto de se chocar, mas não se chocava. Quando tinha um operador, que ele podia estar intervindo no processo, ela parava antes e esperava o comando dele. Quando não tinha um operador, ela ia e entregava bem próximo mesmo. Parece que iam se chocar. Você ia ficar, caramba, vai bater, mas não é. Ela vai bem próximo e a outra coleta. Uma outra aplicação de redes wireless, né, foi que a gente colocou em destaque, é o monitoramento, tá ali, monitoramento de temperatura na cura do concreto, tá? Aqui eu esqueci de colocar o térmico. Tem vários tipos de cura do concreto. Uma delas é a cura térmica, né? E monitorar a temperatura no concreto é um desafio. Primeiro porque o sensor ele vai embora, né? Então você gera um custo para descartar produto. Não é tão barato. Mas aí, baseado nessa necessidade que veio para nós, isso aqui é no complexo eólico de Serra das Vacas, que fica lá em Paranatama. Esse município aqui, ele divide limitações ali com Garanhuns, se não me engano, Sapé, são vários municípios, ali na região do Agreste do estado. Perto de Termopá, exatamente. E aí a necessidade do cliente era monitorar. Isso aqui é uma base para instalar a torre do gerador eólico. Tá? Um gerador de 120 metros. E daí aqui é a base. Então ele queria monitorar 6 pontos aqui. Essa base ela tem uma circunferência de 32,5 metros quadrados. Tá? Essa aqui é a menor base. E aí ela tem uma altura, aqui tá mais, a gente tirou de cima, aqui são 8 metros de altura. Então daqui ele vai subindo, fica bem alto. Então essa base aqui, ele precisa monitorar a cura do concreto e a cura térmica. A cura térmica, ela vai de... Os engenheiros civis, me corrija se eu estiver errado. Ela vai de 7 dias a 28 dias. Né? E vai numa faixa de temperatura de 20 até 85 graus Celsius. O concreto pode chegar, né? E a cura. Só que assim, como antes não tinha monitoramento, né, muito antes, e também, claro, os elementos, a composição, o cimento, a areia, a argila, tudo isso influenciava, né? Também tinha pouca tecnologia investida nesses elementos. O pessoal aguardava 28 dias, né? Porque era o tempo de cura, para poder fazer qualquer uma outra ação, construir uma outra estrutura em cima. Então, não sei se vocês já perceberam que de uns anos para cá as obras têm evoluído muito mais rápido, né? Antes a gente passava,
né? Tipo assim, passava uns 3 anos, né? Até passava de ano na escola e você via, tá, essa obra eu estava na primeira série, daí agora eu já estou finalizando e está concluindo ainda. Hoje você começa o ano, no meio do ano já está entregando a obra praticamente, né? Dependendo do tamanho dela. Por quê? Porque a tecnologia, não só, né, nos sistemas de monitoramento, mas na composição, né, os elementos que compõem, cimento, enfim, como eu já falei, também tem evoluído. Isso ajuda bastante. Mas aí veio para nós essa necessidade de fazer o monitoramento. Detalhe, essa região aqui é uma região remota. Eles constroem a base, a empresa que constrói é uma construtora lá do Ceará, e eles constroem e entregam e fica lá no meio do nada. Então eles vão construindo, vão fazendo. O parque é muito grande. E aí falou assim, cara, a gente não vai deixar um técnico lá com infrared monitorando o tempo inteiro, né? A gente vai precisar de uma solução que faça esse registro, e esse técnico que ia lá uma vez por dia, ele vai uma vez por semana e coleta os dados. E aí falou, tá, então a gente desenvolveu um sensor menor, então eu coloquei uma foto de um Thermopar, mas não é bem esse aqui, é só uma ponta sensora, eu estou com ele aqui, ó. É só um elemento mesmo. E aí esse carinha ele vai dentro do concreto e o rabicho dele sai e a gente conecta no Datalogger, né? Esse aqui os dois modelos usados, né? Esse aqui fala 3G e esse aqui fala Wi-Fi, né? Esses são os modelos usados quando a região, por exemplo, nessa região aqui o sinal do celular não era bom, apesar desse cara ser quadriband, mas ficava oscilando. Então, mas não era bom lá. Daí a gente usou a rede Wi-Fi e aí o operador nem precisava ir até o equipamento, ele só se aproximava, fazia a coleta dos dados, gerava um relatório. Então a cada 7 dias ele passava lá e aí ele já só aproximava e fazia a coleta dos dados, ele já sabia que o equipamento estava bom, já emitia o laudo técnico ali, pegava, a base estava pronta, né? Ele pegava os equipamentos, cotava os sensores e ia embora. Essa empresa, ela começou a incluir essa solução dentro da tecnologia dela e fez uma homologação nos projetos. Então, os projetos dessa construtora hoje conta com um laudo de monitoramento da cura, né? E os caras, aquilo que o Fernando estava explicando, né? O cara usou a técnica para poder vender a solução dele, né? Então ele usou do meio, né? E detalhe, assim, eles estão sendo os primeiros, inclusive eles estão criando junto com um fabricante de cimento aí uma norma lá para que toda construtora que monte a base de torres eólicas atenda no mínimo esse princípio de monitoramento da cura. Então, os caras estão entrando aí no... Exatamente. Né? Então, assim, qual que é a vantagem aqui? Né? Primeiro que ele tem a certeza, ele não monitora só um ponto não, tá, pessoal? Aqui ele na circunferência toda são 6 sensores, a depender do tamanho. 6 Thermopares, exatamente. E aí, como a temperatura é positiva, aqui, vamos falar, está no agreste, mas durante o dia o agreste é quente. Né? Ele está com um outro projeto lá no Piauí, que é muito mais quente. Né? Então, a temperatura para ele não é um problema. Né? Só que assim, não pode aquecer muito rápido também. Tá? Não pode... A gente está falando de cura térmica, mas se aquece muito rápido, pode ter rachadura. Né? Então tem que ser... Essa cura térmica ela é dosada. Se no monitoramento foi identificado que subiu, ela tem uma escala que tem que chegar a 30 graus em 2 horas e é gradativo. É uma rampa que ele vai galgando e
ele tem que chegar em 85 graus dentro de 7 dias. Há uma rampa e um patamar. Só que não há um controle, né? Ela vai gradativo. Só que assim, se ela sobe muito rápido, ou seja, se ela sai dessa curva, eles têm um sistema de umidade, que eles vêm para adicionar umidade ao concreto. Né? Eles vêm e criam... É como se fosse vai regar mesmo lá. Não sei exatamente como funciona. É um resfriamento, né? Eles vêm para que essa cura ela seja de forma homogênea, né? Não pode ficar... Porque pode ser acontecer o que aconteceu que a gente estava falando ali fora, né? Pode ser. Sim. Esse equipamento aqui, ele não é um controlador, tá? Ele é um registrador de dados wireless. Porém, ele tem um canal digital, né, um canal de pulso, que consegue gerar um alarme. Esse canal ele pode ser entrada ou saída. Então, a gente pode criar um alarme desse tipo e ele acionar, né? Porém, como ele não vai ter um controle, pode ser que ele jogue muita água, né? E essa cura térmica ela acaba se alongando. Porque a ideia é ter um processo homogêneo, né? Dentro do menor espaço de tempo. Que a água cristaliza dentro do concreto e não... Exatamente. Sim, o monitoramento pode ser, na verdade, a configuração dele, tu pode configurar ele de forma contínua, ou seja, sem parar. O intervalo de tempo, tu pode configurar, por exemplo, a cada 1 segundo. Como a rampa de temperatura ela é lenta, né, você não liga o fogo e ele já aquece. Ele tem um tempinho, tem um delay, né? Então você dá um tempo maior, né? Ou tu pode também delimitar. Eu vou colocar hoje, dia 18, às 20 horas, e no dia 15, às 20 horas, ele vai parar. Então ele vai registrar 18, dia 25. Ele vai registrar durante esse período, né, e acabou, porque eu setei o início e o fim, né, ou eu posso colocar a memória circular. Então ele vai sempre sobrescrevendo ao encher memória. Né? Uma vez que eu crio uma rotina, por exemplo, na versão 3G, que ele fique mandando um pacote a cada 1 hora. Então ele vai mandar isso para uma nuvem, por exemplo. Então eu vou direcionar ele para uma nuvem, né, para um servidor, e ele vai estar mandando essas informações, né, a cada 1 hora, ou a cada 24 horas. Posso criar uma periodicidade assim. E daí ele não precisa ter uma memória limitada, ele pode ter uma memória circular. Bom, um outro exemplo de monitoramento, que é basicamente o exemplo que a gente está fazendo aqui. Esse equipamento, que está monitorando temperatura e umidade, ele é bastante utilizado, por exemplo, em farmácias, hospitais. Só que ele é tão discreto que a gente quase não vê. Só que os órgãos certificadores, tipo a Anvisa, né, dependendo da instituição, pode ser o SIC, eles acompanham todo o processo de monitoramento através do histórico gerado, né, por esse equipamento. Por exemplo, esse aqui é apenas um transmissor, ou seja, ele lê e transmite. E transmite sem fio. Né? Mas, Anderson, só pode ser sem fio? Não, pode ser com fio. Mas a ideia aqui, por exemplo, como a gente está falando de rede wireless, e vamos supor que seja um hospital, uma ala de UTI. Quanto menos contaminação eu tiver, melhor. Quanto menos cabo, quanto menos pipe rack, quanto menos eletroduto, eletrocalha, melhor. Então esse equipamento, ele tem
autonomia, uma bateria com uma transmissão a cada 15 minutos, né? Isso é uma configuração pronta. A cada 15 minutos eu vou transmitir dados de temperatura e umidade, e esse equipamento, nessa configuração, passa 2 anos e meio com a bateria, sem precisar trocar, sem precisar alimentar com energia. Por quê? Numa configuração que eu dou um intervalo assim, ele acorda, está medindo, transmite e hiberna de novo. Porém, ele continua monitorando. Se tiver um pico, ele acorda e envia o evento que ocorreu no intervalo dos 15 ou dos 5, ou no intervalo que foi pré-definido para ele. Tá? Daí, do outro lado, a gente tem um receptor com um registrador de dados. Tá? Esse equipamento é quem faz... Eu vou voltar um pouco aqui para mostrar. Esse carinha aqui, ele está ali, depois eu mostro para vocês. Esse cara aqui, ele lê, né, esse sensor aqui, sistema PA entra nele aqui, e aí ele lê, indica, registra e transmite. Tá? Então ele é um indicador, ele é um registrador e é um transmissor. Esse equipamento aqui, ele é só um transmissor e indicador. Então o sensor já está nele ali, que é o que está lá na ponta da sala. E daí ele está indicando, tem uma indicação local, e aí ele transmite sem fio. Não tem nenhum registro. Daí ele transmite isso para um banco, que eu tenho espalhado lá na sala de TI, lá do hospital, enfim. Esse equipamento está aqui também. Ele vai precisar do gator para fazer a interpretação dos dados, exatamente. Então ele está apontando esse sinal aqui para um gator. O gator está localizado num ponto, sei lá, de 50 a 100 metros dele. E um cara desse aqui, um gator desse, eu consigo enxergar 100 transmissores pendurados nele, identificando cada um deles com o ID, né, qual a linha de eventos dele, e gerar históricos individuais de cada um. Isso a gente está falando de temperatura e umidade, mas eu posso pegar qualquer outra variável. Exatamente, por exemplo, detecção de fumaça, detector de presença, detector de decibéis, qualquer variável, gente. Eu quero pegar a velocidade do duto de ar-condicionado. É utilizado muito, por exemplo, em cinema. A gente não tem várias máquinas, a gente tem uma só, está lá em cima, um sistema de torre de resfriamento, né, e que usa chiller, e ele tem um duto que sai em vários lugares. Então eu quero medir a vazão do ar para ver como que está a eficiência da minha máquina, né? Porque se eu tenho uma eficiência baixa, o consumo dela, claro, está maior. Então eu consigo monitorar todas essas variáveis e trazer esse dado para a palma da mão. Tá? Eu consigo trazer isso, por exemplo, no meu celular. Enviar isso até para uma conversação. Né? O técnico está lá e o responsável está remoto. Está numa outra planta, ele por ali envia o link, o cara acessa de lá, né? Eu puxo o relatório, manda isso, aí o limite é a nuvem, né? Então você vai mandar o WhatsApp, enfim. Pois é. Então, por exemplo, outras aplicações que a gente tem diversas, o sistema, a produção de carvão, por exemplo, em indústria de siderurgia, usa muitos fornos ali, e o pessoal quer monitorar a temperatura de cada um deles, os pontos, porém, além da temperatura ser alta, né, na siderurgia, a gente encontra a temperatura próxima de 1.800 graus, 1.700, dependendo do tipo de ferro, dependendo do tipo de minério que está sendo processado.
Porém, a estrutura, por exemplo, tanto do sensor, que já é um pouco caro, por conta dessa faixa de medição, como também da estrutura de cabo, porque você tem que ter cabo revestido, revestimento térmico, isolação, aí tem que ter revestimento de indução, enfim. Então, acaba sendo uma aplicação que muitas vezes não tem. Você chega lá e o cara fala, tem medição? Não, tem um manômetro, né, para medir a pressão e um termômetro analógico, tudo analógico do lado ali. E tem uma rotina que um dos operadores vai lá, passa e vai fazendo a anotação. Só que aí, assim, muitas vezes o cara está entrando num raio de temperatura ambiente de quase 80 graus. Temperatura ambiente, não é a temperatura do forno. Né? E ele vai lá em cada uma delas, você imagina que ele tem uma rotina de fazer isso a cada 2 horas. No final do dia, esse cara está desgastado. Se é que ele faz. Né? Se é que ele faz. Que, por conta da temperatura, cansa, né? E, né, digamos que tem uma constância no forno. Então, ele já meio que tira uma média. A gente já se deparou com processos onde o cara tinha que fazer isso durante o dia, né? 4 vezes por dia, toda semana. E a gente chegou numa quarta-feira, o relatório da sexta-feira já estava pronto. Ele conseguiu já prever a temperatura da sexta, ele já montou tudo, porque aí ficava mais tranquilo, não ia sofrer tanto, né? Então, bom, esse é o ser humano. Então, assim, gente, a ideia de trazer esses exemplos aqui para mostrar para vocês, né, são exemplos mais práticos e reais, que a gente trouxe alguns elementos aqui para, no final, se vocês quiserem vir conhecer, a gente falar um pouco mais, que qualquer variável de processo, eu consigo trazer isso, seja Bluetooth, tem um equipamento aqui, ó. Esse carinha aqui, ele é um registrador de dados, ele é aquele que eu mostrei lá no início. É indicador e é um transmissor Bluetooth. Eu consigo monitorar esse cara via celular. Vocês conseguem, qualquer um de nós aqui. Claro, ele tem um aplicativo que eu baixo e tal, mas assim, eu consigo configurar, mandar informação para ele, ler, coletar dados. Sim, sim, é um aplicativo desenvolvido por nós, sim. E... Não. Esse aqui, por exemplo, ele fala qualquer sinal de instrumentação. 4A20, 0A10. Aquela versão, sim. Sim, a gente tem ele falando em TCP, Ethernet IP, 232... Tá? As redes mais usadas, daí, as plataformas mais usadas. Mas, por exemplo, esse aqui eu consigo ler um sinal de 4A20, 0A10, 0A20 mA, 0A5 volts. Isso, uma telemetria. Né? Bastante utilizado, inclusive, pelas companhias de energia, as companhias de saneamento. Por exemplo, para monitorar subestação, para monitorar, inclusive, falta de fase. Entendeu? Exatamente. Né, acionamento de grupo de lâmpadas, né, agora, por exemplo, com a implantação do LED, né, na iluminação pública, são as lâmpadas são acionadas por grupo. E aí tu consegue identificar qual lâmpada está queimada, né, pela corrente, pelo consumo do grupo, e a posição, porque esse cara vai te dar, a versão 3G, ele dá a localização. Né? Eu não vou botar uma lâmpada, a cada uma lâmpada um cara desse. Eu ponho no grupo de acionamento e ele vai me dizer onde que está pela a corrente, pela a potência do grupo lá. Né? Então, falando um pouquinho das nossas soluções, vocês já estão parando de ouvir esse cara chato, tá, gente? Então, a gente tem... além dos registradores de dados, né, que está aqui, que eu já falei um pouco dele, a gente tem a parte de controle de processo, indicação e controle, né, os transmissores, né, os condicionadores de sinais, né, os equipamentos são os elementos primários, né, então transmissor de pressão, temperatura, umidade, agora a gente lançou uma sonda hidrostática para
medição de nível. Daí a gente tem os recursos de software, né, que vai fazer todo o gerenciamento, o monitoramento e o tratamento desses dados, né. E daí a gente tem também a parte de metrologia, né, que somos acreditados a RBC em metro. Falando rapidamente aqui da empresa, né, a Novus, ela é uma empresa global, apesar de ser uma empresa nacional, ela tem atuação praticamente em todos os países, né. Essa empresa ela foi fundada em 1982 por 4 estudantes de engenharia elétrica que saiu lá da Universidade do Rio Grande do Sul, e uma dependência de empregada, uma dependência de um quartinho de empregada, abriram a empresa e daí começaram. O primeiro equipamento era um controlador de temperatura voltado para a indústria farmacêutica. E daí então só veio crescendo, né, com a evolução dos anos 90, chegada da automação no Brasil. Então os caras começaram, estamos até hoje, todos eles, né. A visão da empresa é sempre uma visão inovadora, né. Então a gente tem um departamento de P&D que está sempre desenvolvendo, sempre buscando novas tecnologias, né. Hoje a gente já está desenvolvendo equipamentos de controle, onde eu consigo configurar via rede de celular, usando NFC, usando Bluetooth, né, sem ter que estar usando tanta interface de cabo. A gente já não era muito adepto à interface. Todas as nossas interfaces de configuração, os softwares são gratuitos, que a ideia nossa não era travar o processo, né. Então, futuramente é eliminar todas as interfaces físicas, essa é a ideia, vamos dizer assim, no prazo médio, longo, né, mas a gente já vai eliminando aos poucos. Né, os valores, né, da nossa empresa é sempre ética nas nossas relações, os nossos parceiros sabem disso, né, a criatividade de inovação, alta produtividade. A nossa fábrica tem 16 mil metros quadrados de área construída, produzindo, né, então, claro que tem algumas coisas que a gente acaba trazendo de fora, porque a gente não tem tudo ainda aqui no país, né, mas a gente traz alguns microchips, FirePit, SMT, enfim, mas a produção é nacional, né. Sim, temos CLPs e temos escadas. Acabei não trazendo para não ficar muito extenso, mas sim, a gente tem CLP e temos software escadas, né, ele está... Nosso CLP... tem que apontar para lá. Eu acabei não colocando aqui, mas o nosso software escada está aqui. Acho que para o senhor fica melhor de ver ali. Tá? Então a gente tem software escada. Tá? Bom, aqui fala um pouquinho da Novus, então saiu lá de baixo, né, do país e daí alcançou o globo. Né, a gente tem, além da matriz que fica lá em Canoas, né, a gente tem mais 2 filiais. Essa filial de Campinas aqui eu acabei não atualizando, mas não está mais. Tem uma filial em São Paulo, que é a filial comercial, né, a qual eu me reporto. Eu fico aqui no Nordeste, atendo o Norte e Nordeste. Uma filial em Curitiba, e daí a gente tem mais 5 escritórios fora do país. Essa aqui é a foto da nossa base, né, a nossa matriz lá em Canoas. Né, aqui é uma foto interna da linha de produção, né, alguns equipamentos aqui. Alguns desses estão aqui, depois vocês podem ver. E aqui são as nossas principais certificações. A Anatel, né, todos os nossos equipamentos sem fio, eles são certificados Anatel. A Anatel ela tem um princípio, né, uma regulamentação que você só é necessário você certificar um produto que tem uma comunicação mais que 1000 metros. Mais que 1000 metros. Todos os nossos, mesmo o que são limitados a 1000 metros, todos eles são certificados Anatel. Então eles têm, inclusive, teste e laudo de estresse, de comunicação de
de cada um, tipo de antenas diferentes, tipo de ambientes. Tem uma aplicação bem interessante aqui que a gente fez, monitoramento de máquina de solda, ali na PE 060, uma empresa que é fabricante de torres eólicas, e a produção dele é basicamente máquinas de solda. E ele queria monitorar a produção, queria monitorar quanto tempo cada máquina estava realmente soldando, porque elas têm orímetros, e os soldadores eles são pagos por produção. Então a máquina estava energizada, o orímetro estava contando, só que o cara não estava produzindo e ele estava ganhando. Então a ideia da empresa a ideia da empresa é fazer, claro, produção. Então os caras têm uma produção, na época, quando a gente foi acionado, foi 2016, tem produção até 2022 de torres eólicas. E assim, eles estavam, todo vapor, 24 horas, mas a produção não dava vencimento. Tinha muito negro que chegava lá na portaria, passava digital, mas o cara não ia produzir. A máquina já estava ligada, trocou tudo, ele tinha intervalo, mas estava produzindo. Enfim, então a gente elaborou um sistema de monitorar. Então, quando a máquina de solda ela é acionada, ela abre um arco internamente. E aí nessa abertura de arco a gente colocou um relé e daí jogou num controlador com um Mergate, um módulo wireless. E por quê? Porque a máquina ela é móvel. Como a torre ela é muito grande, ela é uma plataforma que fica oscilando. Então, o cara senta lá, ela tem uma cadeirinha, ele tem um braço mecânico que fica elevando. Ele pega, para quem não conhece o processo, ele imagina uma chapa de aço, parecida com essa mesa aqui. Então ele pega a chapa calandra, ele enrola ela e vira um anel. E depois ele vai anelando esses anéis até girar toda ela. Aí ele faz 2 tipos de solda. Uma solda de união, para unir todos os anéis, e depois a solda de acabamento. E daí ele põe ela em pé que vira a torre. E daí depois é só jogar em cima do caminhão e estrada fora. Então a gente foi chamado, e por conta dessa certificação da Anatel, porque o processo exigia. Mas enfim, gente, era basicamente isso que a gente queria passar para vocês. Espero ter contribuído. Obrigado pela paciência de todos vocês, a disponibilidade. E a gente está à disposição. Siga-nos nas redes sociais, a gente, assim como a nossa parceria lá, a gente também tem Facebook, Instagram, ainda não temos Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Obrigado, gente.